Olá, boa noite, saudação de paz a todos vocês. Com muita alegria, estamos aqui para iniciar uma live e falar um pouco da nossa vida, falar um pouco do nosso dia a dia, das coisas de Deus e trazer uma mensagem para o teu coração. Um pouco cansado, mas estamos aqui num propósito e o propósito é ver resultados na minha e na sua vida que possam trazer esperança, alegria, satisfação. Satisfação de viver, satisfação de poder saber que tudo que nós vivemos, tudo que acontece na nossa vida, tudo que passamos, existe um propósito. Eu estou aqui no conforto do meu lar, estou aqui deitado na minha cama. Gostaria que vocês não interpretassem mal essa questão, mas parasse para ouvir a mensagem, não pelo ambiente, mas sim pelas palavras que vão ser faladas agora. Eu coloquei um tema, esse tema ele fala, tudo é passageiro, Não existe nenhuma dor que dure para sempre, nenhuma tristeza, ela é eterna. Então tudo passa, tudo há de passar. E podemos observar nas Escrituras Sagradas que muitos homens e mulheres de Deus tiveram momentos de solidão, momentos que se entristeceram, momentos que foram abandonados, deixados para trás, rejeitados, momentos que fez essas pessoas refletirem sobre a vida, ou até mesmo fizeram essas pessoas questionar a Deus. E quando nós falamos de questionamento, geralmente algumas pessoas mais religiosas, elas vão trazer uma palavra, vão rebater essa palavra, dizer que nós não temos esse direito de questionar a Deus. Eu não posso pressionar a Deus, Mas como filho, e se eu for trocar essa palavra questionar, eu posso dizer dialogar com aquele que sabe futuro, dialogar com aquele que tem o poder de ver aquilo que eu não vejo, aquele que tem o domínio de tudo e de todos nas suas mãos. Então, é super normal que uma pessoa chegue diante do seu Criador, diante do seu Pai, e pergunte: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas sobrevêm até a mim? Por que essas coisas estão chegando até a mim e me causando danos na minha vida? E muitas das vezes esses danos, eu não digo somente de danos materiais, mas são danos, muitas das vezes, que nós sentimos na alma, nós sentimos no nosso coração. E ficamos abalados, ficamos entristecidos, ficamos, muitas das vezes, inconsoláveis por tais situações que estão acontecendo, E no momento que você está na sua vida
caminhando, prosseguindo, trabalhando, cuidando do seu filho, né, dentro do seu relacionamento com a esposa, com o seu esposo, né, lidando com o seu patrão, com seus funcionários, seja lá qual for a área, por mais que você desempenhe um papel de qualidade, faça algo com excelência, isso não quer dizer que você seja uma pessoa competente, que o problema ele não chegue, que uma adversidade ela venha muitas das vezes se instalar na sua vida. E logo, como nós somos pessoas responsáveis, e quando isso acontece, geralmente traz uma tristeza. Isso traz um peso na alma, e isso faz que a gente venha questionar a Deus. Eu posso dar um exemplo aqui de Gideão, que quando Deus escolhe Gideão, e a Bíblia vai dizer que ele era o menor da sua casa, ele questiona a Deus: mas eu não tenho condições, né? Eu sou o menor da casa, né? Eu não tenho condições, porque vão me rejeitar, a minha tribo, né? O meu clã, vamos dizer assim, é o menor de todos, então não vão me aceitar. Então existem alguns questionamentos que nós vamos ter inúmeros deles na Bíblia Sagrada, de homens que questionaram a Deus, que até mesmo falaram: não me manda não me envia não, pede outro para ir no meu lugar, peça que outro faça tal tarefa, porque eu não tenho a capacidade de exercer tal proeza. Mas realmente você está certo, você não tem condições, mas Deus lhe dá a condição. Você não tem capacidade, mas Deus te dá a capacidade. Então, por essas limitações e por tristezas que muitas das vezes estão permanentes na nossa vida, isso não quer dizer que eu e você devemos parar. Não devemos parar de lutar, não devemos parar de prosseguir naquilo que foi nos colocado como missão, como responsabilidade na nossa vida. E o que devemos fazer é marchar, é prosseguir, é caminhar, é andar para frente, porque não tem como retroceder. Existe alguém nessa vida? Se existir, você me fala, que eu vou absorver isso aí para mim e vou tentar fazer igual. Existe alguém na vida que nasceu depois que tomou a idade adulta, ela voltou a ser criança? Ela voltou: não, quero ser criança novamente, para mim não dá, deixa eu ficar como criança. E se estabeleceu e voltou a ser criança. Existe? Não existe. Então o tempo não para. A vida é para frente. A vida é futuro presente. Que na verdade nem o futuro existe. Futuro simplesmente é uma prévia daquilo que nós idealizamos, e esse futuro ele se concretiza, né, diariamente, quando nós alcançamos aquilo de uma certa forma, que eu estou dizendo que não existe, tá? É só para que você entenda. Então é um planejamento na nossa mente daquilo que nós queremos, desejamos e daquilo que nós iremos fazer. Então logo se torna presente. Então eu quero dizer para você nesta noite que nenhuma dor é permanente. Toda dor ela é passageira. Então não é por causa dessas adversidades que você deve parar, que você deve desistir, que você deve simplesmente falar: eu não quero mais, tá? Nem todas as noites vão ser noites belas, nem todos os dias vão ser dias maravilhosos. Haverá dia de luta, haverá dia
que nós vamos chorar, haverá alguns dias que nós vamos estar sorrindo, haverá dias também que a gente não quer se comunicar. Não é que falta a responsabilidade da comunicação, não é que você não queira, mas é algo tão forte dentro de você que de uma certa forma você para. Existe uma diferença de você parar por um instante e permanecer paralisado. O que você não pode deixar acontecer é ficar paralisado por essa adversidade, por essa dor que você está sentindo, por essa tribulação que você esteja enfrentando na sua vida. Paulo, por que você está dando essa palavra? Geralmente todas as palavras, todas as mensagens que eu trago concernente à minha vida. Eu não tenho vergonha nenhuma de chegar e falar: eu sou ser humano como você, eu respiro, eu bebo, me alimento, eu durmo, acordo como você, eu tenho também as mesmas emoções. É lógico que cada um de nós como indivíduos, uns sentem mais, outros sentem menos, mas isso não faz que nós não viemos sentir nada. Simplesmente nós sentimos de forma diferente. Cada um de nós temos uma estrutura para lidar com as situações. E eu pensando sobre isso, hoje, por algumas coisas, de algumas coisas que aconteceram, eu fiquei assim, com a minha cabeça, falando com Deus. Eu não posso parar, eu não posso deixar de prosseguir. Por quê? Tudo na vida são construções. Tudo na vida a gente começa e a gente precisa terminar. Existem algumas coisas da vida que vai ter a sua influência para aquilo terminar, e algumas coisas da vida que nós não temos o poder, de dizer não termine. Não é verdade? Como morrer. Você tem como dizer não quero morrer? Então isso não está na sua capacidade de controle. Mas tem coisas que estão na nossa capacidade. Existem ferramentas que estão em nossas mãos. É como um pai, é como uma mãe que tem filhos, que não pode dizer: eu não tenho como não voltar para casa. Você deixou teu filho lá, foi para o seu trabalho com a babá, você tem como não voltar para casa? Não, você tem que voltar para casa, porque você tem que cuidar dos seus filhos, a babá precisa ir embora. Então tem coisas que nós precisamos dar continuidade. Então se você parar por um instante, der uma paralisada para pensar, para refletir, para imaginar, bolar uma situação, uma estratégia para como remover esse problema que te acometeu, isso é normal. Não se apavore, porque tem muita gente que quando entra em uma situação adversa, essa pessoa ela fica tão desesperada, ela fica com a sua mente tão atacada, que ela diz: não tem jeito, não tem como fazer, já era, acabou para mim. Eu quero dizer, no nome de Jesus, que não acabou. Porque até então quem dá a última palavra é Deus. Lembrando que Pedro passou a noite inteira pescando. Um dos homens mais conhecedores, um dos homens que tinha uma experiência vasta, uma experiência de anos com o mar, de territórios no mar, de lugares no mar, que sabe aonde está a localização correta e a hora certa de lançar a rede para pescar. Mas o texto bíblico diz que mesmo Pedro, com toda a sua capacidade de pesca, com toda a sua capacidade como um pescador, Pedro não tinha pescado nenhum peixe a noite toda. Imagine alguém que tem uma capacidade como a sua
alguém que tenha disposição como a sua, alguém que se levanta e tem a capacidade também de levantar outras pessoas. Mas, por um acaso da vida, alguma coisa aconteceu e não estava nos seus planos. Alguma coisa deu errado e não estava nos seus planos. Mas isso não quer dizer que você estava errado. Isso não quer dizer que você não estava fazendo aquilo que é certo. Simplesmente, alguma coisa aconteceu. E é isso que eu quero que você, nesta noite, saiba discernir e separar. Porque tem gente que pega essa situação embaraçosa e se oprime. Se oprime ao ponto de, eu não quero mais falar com fulano, eu não quero ir mais para aquele lugar, eu não vou voltar mais para aquele curso, eu não vou mais para a faculdade, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou ser mais bom como eu era antes. Então são várias coisas que a pessoa já começa a se auto-sabotar e, na verdade, a qualidade que ela tem daquilo que foi colocado na vida dela como um propósito não é para ela ter esse tipo de reação e fazer e tomar essa atitude. Você não pode se conformar, você não pode ficar conformado, você tem que estar inconformado com a situação, porque tem gente que não sabe separar essa questão, e não sabendo separar essa questão, esse é o grande problema. A pessoa se entristece, se desanima, a pessoa fica abatida, e muitas pessoas ficam até sem força. E hoje, como nós estamos vivenciando uma geração que eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para condenar a nossa geração, mas eu estou aqui para trazer essa reflexão. O nosso canal é Mente Pensante, fazendo que você raciocine, fazendo que você pense, para que você medite, para que você sente, respire, porque é o teu direito parar um pouco, deixar sua mente refrescar nos seus raciocínios, para que você não venha tomar, na verdade, ações precipitadas. Então é importante que você entenda isso nessa noite. Pedro, com toda a experiência, com toda a sabedoria, Pedro, com tudo aquilo que ele tinha como bagagem para pescar, para fazer uma boa pesca, porque Pedro, ele ganhava dinheiro através da pescaria. Então, se ele não tem peixe para pescar, ele não tem dinheiro para pagar a conta, ele não tem dinheiro para manter sua família, ele não tem dinheiro para poder exercer a sua função como um homem responsável perante a sociedade. Então logo isso nos frustra. Mas como eu disse, nenhuma dor é para sempre, tudo é passageiro. Eu gostaria que você agora mentalizasse, eu gostaria que você agora pensasse, trazesse a sua memória. Traz a tua memória, qual é o problema agora que está te afligindo? Qual é a adversidade que você está enfrentando, que está te paralisando, que está trazendo incômodo, que está deixando você entristecido? Você precisa fazer esse pensamento, trazer esse pensamento, melhor dizendo, porque eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a sua vida. E a palavra de Deus é: Deus está no controle da tua vida. O mesmo Deus que disse para Pedro: Pedro, lança a rede novamente. Pedro, não desanima, vai lá, pega a rede. Imagine Pedro olhando para cima, para o lado, para o outro. Ele tem direito de pensar, como falei e repito novamente. Se ele tem direito de pensar, a reação, muitas das vezes, a palavra que sai da nossa boca, nem muitas das vezes é aquilo que nós pensamos.
Por que eu estou te falando isso? Ele estava diante do Mestre, ele estava diante do Autor da vida. Pedro já tinha visto alguns milagres da parte de Jesus. É como eu e a esposa. Tem situações que eu até penso contra, mas eu não vou falar para não entristecer o coração. Por mais que Deus saiba o que você pensou. Mas Deus é muito confiante naquilo que você vai falar. E Deus, ele fica maravilhado. Porque Deus vê o teu pensamento e fala, poxa, é da minha parte como ser humano, tá? Eu só estou querendo humanizar um pouco a conversa para que a conversa fique mais fácil de ser entendida. Imagine Deus pensando, poxa, na verdade, a técnica dele, a sabedoria dele, fez ele questionar a minha palavra, porque ele tem essa capacidade para fazer. Mas o que Deus vê, mas Deus vê aquilo que eu não vejo, como eu falei antes. Deus sabe aquilo que eu não sei. Mas interessante que mesmo ele pensando assim, ele me obedeceu. Ele fez segundo aquilo que eu tinha ordenado a ele a fazer. Qual foi a palavra? Qual foi a ordem? Qual foi a palavra que Jesus deu a Pedro? Pedro, lança a rede de novo ao mar. Olha, mestre, não pescamos peixe a noite inteira. Porém, segundo a tua palavra, eu vou lançar novamente a rede. Mas eu creio que Pedro pensou com ele. Eu passei a noite toda pescando. Foram 6 horas lançando a rede, andando com o meu barco de um lado para o outro, nos melhores ângulos, nos lugares que geralmente sempre os peixes estão aqui, e não peguei nada. Como que eu vou lançar novamente a rede se eu sei que hoje o mar não está para peixe? Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil para mim, tá? Não é porque eu que estou falando isso, porque tem muita gente que fala assim, ele fala de fé de uma forma como ele fosse o dono da fé, mas ele não sabe o que eu estou passando. Ele fala da fé de uma forma que parece que tudo que ele faz dá certo. Não, você se engana. Não é porque muitas das vezes eu utilizo a fé e não deu certo que eu não deixo de crer. Eu não deixo de acreditar. Pelo contrário, eu continuo acreditando. Eu não vou deixar de acreditar porque não deu certo. Eu não vou deixar de acreditar porque não foi da maneira que eu quero. Eu não vou deixar de acreditar porque não chegou nas minhas mãos aquilo que eu esperava. Mas o mais importante de tudo é você permanecer no propósito. O momento que nós passamos, esses momentos que nos ferem a alma, que nos machuca, que nos faz querer desistir, na verdade, isso não é para você desistir, é simplesmente para você refletir. De repente, Deus quer que você tome uma direção nova. De repente, o que Deus quer fazer na tua vida é que você comece a raciocinar, a pensar numa estratégia diferente. Hoje eu comecei pela porta da direita. São 3 tipos de entrada que eu tenho acesso a um lugar. Mas eu não vou entrar pela porta da direita, eu vou entrar pela porta da esquerda. Eu estou te dando um exemplo para que você possa entender. Então, recalcule a rota da tua vida. Mas vá sempre na obediência da palavra de Deus. E assim Pedro fez. E assim Pedro lançou a rede. E quando ele lançou a rede, porque Jesus falou, lança a rede novamente. Senhor, segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele lançou a rede. Quando ele lançou a rede, as redes vieram tão cheias de peixe para dentro da embarcação quando foi puxada,
que até o barco quase foi a pique, quase afundou, pela quantidade de peixe que ele estava trazendo para a embarcação. Ou seja, aonde não tinha condições, teve condições. Aonde não tinha jeito, teve jeito. Aonde não tinha possibilidade, houve-se uma possibilidade. Aonde eu não enxergava algo, apareceu, estava ali. Então quem disse e quem te falou que vai permanecer desse jeito, vai continuar desta maneira? A sua vida, ela não foi construída por Deus para ser um fracasso. A sua vida, ela não foi inserida na terra para que você viva uma vida de derrota. A vida de um homem, a vida de uma mulher de Deus, ele pode passar por qualquer tipo de embaraço. Ele pode sofrer ele pode ser acometido por qualquer tipo de acidente na trajetória do caminho. Mas isso não quer dizer que você vai viver a sua vida inteira de dor e de sofrimento e de lágrimas. São processos para te fortalecer, processos para te amadurecer, processos para você se reinventar. Então, você precisa colocar isso na sua mente e entender que todo processo, ele é doloroso. Todo processo, ele dói a alma. Todo processo para um crescimento vai te custar um preço. Mais evidente do que a pérola, você conhece, eu conheço, nós conhecemos o processo da pérola dentro da ostra. Fere muito-se a ostra quando uma areia do mar entra dentro dela, machuca. E ali, através daquela dor, vem o quê? A pérola. Algo raro, valioso, caríssimo. Todos nós sabemos que até mesmo os animais passam por esse processo. A águia, com seu bico, quando bate na rocha, para que ela venha ter um novo bico, uma nova folhagem, tudo se renova. É por isso que a Bíblia até pega, não é verdade? Faz essa alusão à águia, né? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asa de águia. Então todo o processo, você precisa entender que o processo não é de destruição, o processo é de crescimento. O processo não é para te jogar para baixo, o processo é para te levantar. O processo da dor, o processo às vezes da solidão, o processo do silêncio, o processo muitas das vezes que nós estamos quietos, que nós se abatemos. Eu digo se abater, não é eu digo de se abater e ficar abatido, ok? Porque Paulo vai dizer e escrever claramente sobre isso, né? Tivemos pancadas, mas não ficamos derrotados pelas pancadas. Eu estou usando uma linguagem atual, né? Somos o que? Oprimidos. Você pode ser oprimido, mas você não é uma pessoa oprimida. Você está sendo oprimido. É diferente. Então tudo isso que acontece na minha e na sua vida não é para que você venha se derrotar, não é para que você venha se diminuir, para que você venha, não, desisto da vida. Não, esse não é o objetivo. Eu vou repetir novamente, todo processo de dor é para crescimento. Todo processo, muitas das vezes, você está muito acelerado. Aí Deus permite acontecer algo, aí para você dar uma parada. Porque muitas das vezes a gente
nesse processo de aceleramento na nossa vida, a gente acaba passando tão rápido diante de pessoas, diante de situações que a gente precisa também estar perto, que a gente precisa ajudar, e muitas das vezes é só nós, eu, que preciso ser ajudado, que preciso de uma palavra motivacional, uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus. Não, são pessoas também que estão precisando. Então Deus te ajuda para que você ajude. Deus faz na sua vida para que você também faça em outras vidas. Deus dá crescimento para que você também dê crescimento e ajude e invista em outras pessoas, seja na tua área profissional, seja na tua área espiritual, seja nos teus relacionamentos, seja na tua casa, na tua família, seja aonde for. Então Deus, ele te desacelera. E como Deus, ele consegue te desacelerar? Porque ele quer? Porque, não, ele está vendo. Como eu te falei, Deus está no controle de tudo. Deus, ele é soberano. Então Deus, ele não que ele faça com as mãos dele, mas ele permite situações acontecerem. Permitir. Mas essa permissão não foi para te matar. Se lembra daquela historinha de Elias? Depois que ele fez aquela façanha toda, porque ele bagunçou ali os profetas de Baal, né? Bagunçou. Os profetas gritando, clamando os seus deuses, e ele debochando ainda dos profetas de Azera e os profetas de Baal. Tá bom, já vi que o Deus de vocês não vai mandar fogo cair do céu, já vi que o Deus de vocês hoje, ele simplesmente não quer responder vocês, então deixa eu aqui, vou clamar ao Deus de Israel, ok? E como foi o combinado, aquele que responder com fogo, esse é Deus, eu vou clamar aqui o Deus de Israel e vamos ver se ele vai responder. A Bíblia diz que Deus orou e imediatamente caiu fogo do céu, consumiu todo o altar que Elias tinha preparado, lambeu toda a água, ainda consumiu as pedras. E depois disso não ficou só nisso. Elias meteu a mão de uma espada, aproveitou a vulnerabilidade. A palavra não quer sair, misericórdia. Você entendeu aí, né? Estavam vulneráveis, vou dizer assim, que não quer sair a palavra certa. Então, ele aproveitou que eles estavam vulneráveis fisicamente. Não, nem fisicamente, porque eles estavam ali armados, eram soldados, eram pessoas que também estavam capacitadas, mas eles estavam tão fragilizados, vamos dizer assim, pela tristeza da alma, porque eles se abateram. Imagina você clamar a um Deus, o Deus não responder, o Deus da outra pessoa sendo mais forte, que é o único Deus de Israel, respondeu, você vai ficar o quê? Cabisbaixo, derrotado. Então Elias não perdeu tempo, ele meteu a mão na espada e lambeu todo mundo na espada. Ele partiu para cima de todo mundo. Só que o interessante, depois de Elias, com essa bravura toda em Deus, olha como que é o ser humano, né? Olha como a Bíblia é tão maravilhosa para que você possa pegar os textos dela, entendê-la, e para você saber que mesmo você com tanta autoridade em Deus, com tanto poder em Deus, você é um ser humano. Você chora, você se entristece, você simplesmente quer desistir. Elias, imagina, eu nunca vi fogo cair do céu. Eu nunca vi nenhum fogo aqui da terra consumir rocha. Porque para consumir rocha só fogo do céu. Porque é um fogo totalmente diferente da terra. Agora, a Bíblia deixa bem clara. A Bíblia não esconde. Não, porque a Bíblia... Não, a Bíblia fala sobre Deus. Então Deus vai fazer que os homens que escreveram ela façam que deixe só os detalhes das partes do poder, na hora que está vencendo, na hora que está prevalecendo. Deus vai deixar só isso na Bíblia? Não. Deus deixou
as partes também vulneráveis, sentimental, de entristecimento, de lágrima, de choro dos seus escolhidos. Tudo isso para refletir futuramente que isso aconteceria também comigo e com você. Isso acontece comigo e acontece com você. Tem dias que você está cheio de Deus. Tem dias que você coloca a mão, tem dia que você ora, tem dia que você está lá buscando a Deus. E simplesmente chega um momento que você não consegue nem abrir a boca para orar. Fica até sem graça diante do Criador. Ô Senhor, me perdoa, hoje nem dobrei meu joelho para orar. Falei contigo em pensamento, deitei, coloquei o cobertor por cima aqui assim, ó. Não tive a capacidade de dobrar o joelho, ficamos envergonhados, mas Deus sabe. Deus conhece. Não deixa o religioso te magoar por causa disso. Não deixa ninguém abater a sua fé por causa disso, porque você não orou de joelho. Existe um momento que você deve dobrar teu joelho, amém, orar de joelho, falar com Deus de joelho, derramar lágrimas. É um momento onde você tem que entregar o seu melhor, amém. Mas o dia que você não conseguir dar o seu melhor, não é porque você não quer, é porque a sua alma não está conseguindo. É a hora que o Deus que interpreta lágrimas, o Deus que conhece a essência, o coração, que penetra, esquadrinha pensamento, ele vê, ele sabe, porque até ele sabe que ele é Deus e você é carne, que você é ser humano, que você é falível. Eu costumo dizer que aonde tem homem tem problemas, aonde tem ser humano tem problemas, e isso não muda, não vai mudar. Mas o mais interessante de tudo isso, que o Senhor, Ele tem a capacidade de nos renovar, nos perdoar, nos amar, de entender tudo que nós passamos, que sentimos, conhece as nossas aflições, conhece os dias bons, os dias maus, mas o que Ele não quer, jamais, é que você desista. O que Ele não quer, jamais, é que você pare no caminho. O que Ele quer, jamais, é que você não olhe para trás. Mesmo com força ou sem força. Mesmo sorrindo ou chorando. Mesmo gritando alto ou falando bem baixinho. Com uma perna ou sem perna. Ele quer que você busque a presença dele. Porque isso que você está enfrentando na tua vida, eu profetizo no nome de Jesus. Quem sou eu para dizer isso? Paulo Roberto? Mas o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, Ele tem o poder que eu e você precisamos. Ele tem a água da vida para poder saciar a tua sede. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. Aquele que está se sentindo sobrecarregado, venha. Porque eu vos aliviarei. Ele tem água para você. Ele tem alimento para você. E só Ele pode fazer isso por você. Tirar tudo aquilo que tem te deixado para baixo, tudo aquilo que tem te deixado desanimado, entristecido. Mas hoje, no nome de Jesus, eu quero finalizar essa live dizendo: Elias, depois de ter feito tudo aquilo com os profetas de Baal, de Azera, por uma palavra de uma mulher dizendo que ia matá-lo, ele correu para dentro de uma caverna, se escondeu e pediu a morte. Todo bravo chora, todo valente chora, todo homem forte se cansa. Todos nós chegamos numa parte da nossa vida que dentro de nós gera um esgotamento, tanto físico como espiritual. Não há ninguém nesse mundo
ok? Eu digo ninguém mesmo. Pode ser pastor, pode ser pai de santo, pode ser o maior bruxo de magia luciferiana, pode ser quem for de qualquer segmento religioso. Todos nós sentimos dores, todos nós passamos por lutas, todos nós, um momento da vida, nos abatemos e precisamos de uma mão estendida, precisamos de uma palavra amiga, precisamos de um abraço, precisamos de pessoas para nos dar suporte para estar de pé. E é lógico e evidente, primeiramente, acima de todos os humanos, de todas as palavras inteligentes, capacitados por Deus para falar comigo, a minha confiança em primeiro lugar é Deus. Mas Deus, Ele usa pessoas. E como Deus está usando a minha boca, por mais que eu não seja referência para você, por mais que eu não tenha exemplo para te dar, mas a palavra de Deus tem exemplo e suficiente, porque ela é autossuficiente. O homem que se desvia do caminho do Senhor por causa de outro homem é porque ele não conhece a Deus. O homem que diz: eu me entristeci por fulano, eu me entristeci por causa de ciclano, eu me entristeci por causa do pastor fulano, pelo pai de santo tal, pelo papa fulano de tal, esse nunca conheceu a Deus. Porque Deus, quando nós conhecemos, ninguém tem a capacidade de tirar-nos do caminho dele. Ninguém pode desaproximar de Deus. Então, por mais que as pessoas não sejam exemplo, mas se tem uma palavra de Deus, retenha para a tua vida, se alimente com ela e pratique ela, aí você vai ver o resultado. De forma nenhuma, de jeito nenhum, e nunca você vai ouvir da minha boca eu dizer aqui nessa live: Deus tem uma revelação. A revelação que tem aqui é a palavra, já está sendo pregada. Eu nunca vou dizer para você que você vai receber uma bênção, porque primeiro, eu não sei quem você é, não sei como é a tua vida, não sei se você anda no caminho, porque para ser abençoado precisa-se seguir um propósito e tudo aquilo que é estabelecido por Deus. Mas a palavra está sendo pregada. Se você quer beber dessa água, comer desse pão e viver uma vida com Deus de vitória, então siga, caminhe. Aí eu vou liberar a palavra. Você vai ser abençoado. Se você ouvir, atender o chamado de Deus para a tua vida. E não se esqueça, o problema, a adversidade, o que você está passando, não é para a vida toda. É crescimento. Finalizando, Deus foi ao encontro de Elias. Disse a ele: coma desse pão, beba dessa água, porque grande é a sua caminhada. Sabe o que Deus estava querendo dizer com isso? Isso não é o primeiro problema, Elias, que você vai passar. Não é o primeiro e nem vai ser o último. Virão muitos ainda problemas, muitas batalhas, muitas lutas que você vai enfrentar. Mas eu tenho uma palavra para você. Todas as vezes que você passar pela luta, eu vou passar por essa luta com você. Todas as vezes que você estiver enfermo, eu vou estar nessa enfermidade junto com você. Todas as vezes que você se encontrar sozinho, pode ficar tranquilo, sozinho você não vai estar, porque eu vou estar aí junto com você. Quando você estiver no fogo, esse fogo não te queimará, eu vou estar aí com você. Quando você estiver se afogando, fica tranquilo, eu vou mandar o socorro para você. Ou seja, Deus está dizendo: caminhe, coma, porque muito grande é a sua caminhada. Ou seja, Deus ainda tem muitos anos de vida, existem muitas experiências que Deus vai te dar com as adversidades. E quando você estiver mais maduro, você vai entender: tudo isso Deus permitiu acontecer para me dar crescimento. Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Siga-nos. Um forte abraço. Shalom.
Graça e paz.